Amém, amados? Pai Senhor. Nós vamos para a lição 67. Nós estamos no livro de Sofonias. O nosso texto tem como título As Profecias de Juízo. E está lá em Sofonias 1, do 2 até o 18. É o capítulo 1 todo, né? Capítulo 1, versículo 2 até o versículo 18. Eu encerro o capítulo 1. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor, Pai amado Deus, venha sobre nós com o seu poder, sua misericórdia, Pai amado Deus, trazendo sobre nossas vidas sua direção, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe, Pai amado, e dê, Pai amado Deus, a alegria a cada um, Pai amado, a cada coração nesta manhã, ó Deus. Enche-nos do seu Santo Espírito, perdoa nossas vidas e ajuda-nos, Pai amado, a nós andarmos no seu caminho segundo a sua vontade, Deus. Da glória e louvor sejam dados a Ti, glória e glória ao seu bendito nome, Deus. Amém. Sofonias, capítulo 1, versículo 2, todo mundo já achou? Vamos lá. O versículo 2 diz assim: De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Amém. Então aqui, esse juízo aqui, as profecias de juízo que Sofonias traz é contra Judá, né? Nós vamos ver ele falando contra Judá e depois no próximo capítulo ele vai falar contra as nações estrangeiras, né? E aqui contra Judá ele está trazendo uma profecia do cativeiro babilônico que invade Judá ainda lá em 586, tendo ideia de que Sofonias começou seu ministério profético em 640. Então foi antes, bem antes desse acontecimento aqui, essa profecia que ele trouxe. Pode passar? Juízos contra Judá. Do versículo 1 até o 4, nós também temos ali algumas referências que podem ser abertas já. Alguém abre lá em Oséias 2,13 e o outro irmão vai abrir em 2 Reis 23,5. Juízos contra Judá. Do 1 ao 4. Deus estava para fazer uma grande purificação em seu povo. Tudo que estava naquele lugar seria consumido. Então aqui no versículo 1 no versículo 2 ele fala: De fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Ele não está falando literalmente do planeta todo, mas daquele lugar, né? Porque seria invadido pelos babilônios e nessas invasões eles acabavam com tudo. Então o juízo deles seria através dos babilônios e eles iam consumir tudo que estava em Judá. Consumirei os homens, os animais, as aves do céu, os peixes do mar, as ofensas contra os perversos. Essa ofensa que ele fala aqui é literalmente ruínas, ou aquilo que atrai ao homem ao pecado. Então essas ofensas aqui é os pecados contra Deus que ele fala. Então, e as ofensas com os perversos, os pecados juntamente com os perversos, né? E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. E o versículo 4, né? Ele fala de Baal. Aqui, eu vou ler aqui. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Jerusalém, para quem não sabe, é a capital de Judá. Naquela época, né? Na época separava o reino do norte e o reino do sul. Era reino do sul, Judá, e a sede ou a capital daquele reino, né, era Jerusalém. Então, exterminarei deste lugar o resto de Baal. Ou seja, na época de Sofonias, como nós bem sabemos, ainda vindo do reinado anterior, antes de Josias, ainda tinha muita idolatria no meio do povo. E naquela época eles estavam adorando a Baal, né? Os sacerdotes, o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. Então, aqueles que estavam introduzindo a idolatria no meio do povo, né? Os ministros, os sacerdotes de Baal, ele ia exterminar, porque principalmente era isso que estava incomodando Deus nessa época. Nós vemos as outras coisas, como em Abacu, que eles estavam profetizando porque são contemporâneos, eram os mesmos problemas sociais, né? Além dos problemas sociais, a idolatria.
E sobre Baal, quem achou lá em Oséias 2,13? Sobre ela visitarei os dias de Baal, os quais queimou o incenso, adornou os seus dependentes das suas verdadeiras, e andou atrás dos seus namorados, mas a mim se esqueceram, diz o Senhor. Então, quem lembra aí dos estudos que nós tivemos sobre Oséias, ele casou-se com uma mulher que era prostituta, por ordem de Deus, para Deus poder tratar com o povo dele através da vida de Oséias. A mulher representava Israel e Deus era como se fosse Oséias. E a mulher, ela prostituía-se com a idolatria, né? E depois contaminava-se o seu marido. Então ele mostrava através da vida dele que a mulher, ela ia atrás de seus namorados, ou seja, das pessoas que pagavam ela para ter relações com ela, e não deixava, né? Não deixava de ir mesmo sendo casada, e depois voltava para casa. E era como Israel fazia com Deus. Israel continuava, né, falando que Deus era o Senhor deles, mas eles contaminavam-se com a idolatria no meio do povo todo. E os seus ministrantes, lá em 2 Reis 23, do 5. Nem destituiu os sacerdotes, pois reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todos os exércitos do céu. Então eles adoravam Baal, adoravam até os astros do céu, né? O sol, a lua, as estrelas, até os planetas, eles adoravam tudo. O povo, assim como hoje, é de uma ignorância tão grande, né? Que adoravam coisas até inanimadas, né? Sol, lua, estrelas e por aí vai. Olha só para você ver, né? Adora tudo, né? No Oriente, ali no Japão, na Índia, eles têm mais de 28 mil deuses. Então tudo é Deus para eles lá, né? Na Índia principalmente, né? Eles têm muito culto à natureza, né? Os animais. Eu acho até interessante o estilo de vida deles, porque não agride o meio ambiente, né? Eles não maltratam animais, né? Eles não matam as coisas inconsequentemente. Tudo eles cuidam muito bem da terra, né? Isso é uma parte positiva. Mas a idolatria que eles fazem para os animais da terra e para a própria terra não tem sentido. Não, mas é porque eles não adoram a Deus, né? Eles adoram a divindade natural das coisas. Pode passar? Então, o versículo 5 até o 6, o exército do céu. Alguém abre lá em Jeremias 19, 13, e outro abre em Jeremias mesmo, 32, 35. Quem não leu ainda, por favor. O exército dos céus, versículo 5. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom, os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Então você vê aqui, ela tinha acabado de ler, né, sobre a adoração dos astros do céu, né, e aqui no versículo 5 ele fala sobre isso. A astrologia era comum entre os idólatras de Judá, lá em Jeremias 19, 13. Então ele novamente fala, né, da adoração à astrologia. Milcom é uma referência, ou melhor, é uma tradução de Moloque,
Moloque é uma divindade amonita, né, dos amons, dos amorreus, adorada com sacrifícios humanos. Então eles ofereciam a Moloque sacrifícios humanos, matavam as pessoas, sacrificavam próprios seres humanos, geralmente jovens, virgens, moças, né? E era sacrifício à divindade deles. Então quando você vê aqueles filmes que eles falam, vai sacrificar uma donzela, tudo, faz uma referência a Moloque, né? É vivo sim, matava vivo. Quem vai ler aí pode ler. Jeremias 32, 35. Então você vê o que ele fala: para queimarem seus filhos e suas filhas a Moloque, o que eu nunca lhe ordenei para que fizesse tal abominação. Então você vê que eles estavam fazendo isso na onde? Em Judá. Não é numa terra pagã, é no próprio povo de Deus. Aí você me pergunta, por que Deus queria levar o povo em cativeiro, tirar o povo de lá, matar a maior parte do povo e levar o povo num caixão de cativeiro? Olha as coisas que estavam fazendo. Isso aí é o povo de Deus. É como se a igreja hoje estivesse fazendo idolatria no meio da igreja. É como se a igreja hoje estivesse fazendo essas coisas de abominações diante de Deus. Eles estavam sacrificando os próprios filhos, as próprias filhas, a Moloque, a uma divindade que nem era do povo deles. Pode passar? Salomão, vamos lá. Quem não leu aí pode abrir. 1 Reis 11, 17. 2 Reis 23, 13. 1 Reis 11, 17. 2 Reis 23, 13. Pode abrir aí. Salomão construiu um santuário para Moloque. Salomão não era o rei mais sábio da terra? Não foi o homem mais sábio do planeta Terra até hoje? E ele construiu um templo para idolatria, Moloque. Quem achou aí pode ler. 1 Reis 11, 7. Hadad, porém, fugiu, ele e alguns homens, e do servo do meu pai. Com ele traiu a legião. Era, porém, Hadad um rapaz profundo. É 1 Reis 11, 7? Você leu errado? Você está no celular e você ainda leu errado? Aí, leia aí. Um alto acabou, e a abominação dos malditas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Viu só? Ele ergueu templos e altos para divindades pagãs. E tendo em noção que Moloque era aquele que eles sacrificavam pessoas vivas, crianças. Olha só que absurdo. O próprio rei de Judá, Salomão, filho de Davi, fez isso. O que a gente vai fazer, né? Vamos lá. Que logo depois de Sofonias apresentar sua mensagem, foi profanado por Josias. Então, em 2 Reis 23, 13. Quem achou pode ler. O rei profanou também os altos que estavam em frente de Jerusalém, a mão direita do monte de Massite, os quais edificaram Salomão, rei de Israel, Assarote, a abominação dos Sidônios, e alqueirou a abominação a Moloque. a Moabita e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Gente, vocês têm noção aí de uma coisa? Eu queria achar aqui quando que foi que Salomão subiu ao poder. Alguém acha na internet aqui, é mais fácil.
Ó, vamos ter uma noção aí do quanto tempo esse templo ficou erguido. Desde que Salomão ergueu até Josias, até esse tempo que nós estamos vendo em Sofonias aqui, passou muitos reis. Ficou erguido esse templo e ele não foi destruído por nenhum rei. Ele não foi derrubado. Só Josias, que através de Sofonias também com certeza deu aquele empurrãozinho para ele, que foi destruir o templo que Salomão fez. Salomão reinou entre 970 até 930 e Josias reinou em 640. Olha quantos anos ficou, quase 300 anos, basicamente 300 anos, erguido um templo de Salomão a Moloque. 300 anos fazendo idolatria a Moloque. Foi tudo, nem que não fizesse idolatria para algum rei que talvez não tenha feito, mas o templo ficou lá, ficou erguido. Ele dá até a localização aí, né, que ele falou certinho o lugar. Não é um absurdo? 300 anos de templo erguido a Moloque, em Judá, em Jerusalém. Vamos lá? O culto de Israel era sincrético, uma vez que eles juravam pelo Senhor e Moloque. Então, o que acontece aqui é aquela traição daquele pecado, que a pessoa quer fazer para os dois lados. Eu vou adorar a Deus, mas não vou deixar de adorar a Moloque. É a mesma coisa da pessoa servir a Deus e não deixar o pecado. É sincrético. Não. Mas é católico também, não é? É católico mesmo, não é? Ah, eles são... eles usam umas túnicas lá, né? É um nome diferente deles lá. E eles que dominam lá, assim, que ela tem que pagar para eles, pagam para eles e deixam dentro de um cofre. Eles são tipo uns monges, né? Eles que dominam lá, o único lugar que eles estão dominando, Do Brasil ainda. Só o resto é tudo de idolatria. Ou é muçulmano, mas crente mesmo em Jesus, difícil. Pode passar? Eu não vou lembrar. O versículo 7 diz assim: cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Olha só, a referência ao cativeiro iminente, aqui, né, falando do dia do Senhor, no qual Judá era o sacrifício e as nações, né, convidadas, no caso a Babilônia. Ele fala aqui, então vou ler de novo para vocês entenderem. Porque o dia do Senhor está próximo, porque o Senhor preparou o sacrifício era Judá. E os convidados de Deus, ele fala, santificou seus convidados, né? Santificar é uma palavra que significa separar. Então ele já separou a Babilônia para poder vir como convidado, vamos falar assim, de Deus, para poder se servir do sacrifício que era Judá. Ou seja, eles iam entrar lá, iam matar, iam levar em cativeiro, iam acabar com o povo de Judá naquele lugar. E alguém abre lá em Mateus 6:24. Então, exato, né? Ele fala aqui desse problema que eles tinham, né? Estavam servindo um e servindo o outro ao mesmo tempo. É jesuítas? Pode passar? O versículo 8, alguém abre lá em Números, duas pessoas, pode abrir. Números 15, 38 e o outro lê 39. Números 15, 38 e 39. Cada um lê um. Vestiduras estrangeiras
Então o versículo 8 diz assim: no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos dos reis, todos os que trajam vestiduras estrangeiras. O que quer dizer vestiduras estrangeiras? É um sinal de apostasia, pois a roupa típica do judeu, com sua fita azul, tinha significado espiritual. Então, quem achou aí pode ler. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam os franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão de azul. E o 39. Quem achou? Nas franjas vos estará, para que vejam e vos lembrareis de todos os mandamentos do Senhor, as aflições, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andar, ainda andais adulterando. Então, algo exterior, como uma vestimenta, pode refletir os valores interiores do indivíduo. Então, como eles tinham uma roupa própria deles, eram para eles usassem, como ele ordena que eles usassem dessa forma, ele manda que se usem dessa forma. Então, eles estavam usando roupa estrangeiras, os oficiais, todos trajam com vestiduras estrangeiras. Então, isso quer dizer o quê? Você tem, vamos falar assim, o seu próprio uniforme para você servir a Deus. Você tem a própria roupa que Deus te manda servir a Ele. E de repente você começa a usar outro tipo de roupa, né? É a mesma coisa de um jogador de futebol que veste a camiseta do time dele, entrar no time dele com a camiseta do outro time. É uma traição, não é? Então, exatamente. Eles estavam até trajando com roupas dos estrangeiros já. Era idolatria, era as roupas, eles estavam virando estrangeiros no meio do povo deles mesmo, né? Pode passar. Tudo isso Deus estava mostrando para o povo que estava errado. Tudo, até as roupas deles estavam erradas. Versículo 9 diz: castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Sobem o pedestal dos ídolos, literalmente aqueles que pulam sobre a soleira e entram em casas alheias para roubar, evitando a soleira das portas para não provocar a ira dos deuses que supostamente guardavam a casa. Então, invadia a casa dos outros para roubar, ainda tinha até o ritual para poder invadir a casa, para não fazer o Deus, a abominação que eles adoravam, se irar contra eles, porque guardavam a casa. Então eles pulavam a soleira. Olha só que superstição boba que esses caras tinham. Eram umas coisas que não tinha cabimento, né? Pode passar. Muito supersticioso. Eles são ritualistas também, né? Supersticioso e ritualista. Vamos lá, 2 Crônicas, agora tem texto. 2 Crônicas 33:14, Neemias 3:3 e 2 Reis 24:14. Cada um vai abrindo num aí. 2 Crônicas 33:14, Neemias 3:3 e 2 Reis 22:14. Versículo 10. Porta do peixe. Diz assim: naquele tempo esquadrinharei. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, grande lamento desde os outeiros. Essa porta do peixe aí, ela era um lugar que dava acesso à extremidade norte do vale de Tirofeon. Quem achou aí pode ler. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até o fel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes e todas as cidades perto da cidade. E quem achou Neemias 3:3, quando reedificou a cidade novamente?
Alguém achou? Aqui foi quando construiu, e ali foi quando reedificou a cidade de Jerusalém, que Neemias voltou. E a cidade baixa é uma referência à parte mais nova ou baixa da cidade, lá em 2 Reis 22, 14. Pode passar? Versículo 11, Maquetés. Ele fala aqui no versículo 11: Uivai, vós, moradores de Maquetés, porque o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Um bairro de Jerusalém construído em uma baixada. A palavra Maquetés, significa argamassa. E pode sugerir como os habitantes seriam calcados e reduzidos a pó. Porque aqui ele fala que todos, Canaã está arruinada, todos os que pesam prata são destruídos. Todos os que pesam prata, todos os comerciantes daquela época, aquele problema social que eu estava contando, nas aulas passadas, que eles tinham muita corrupção no meio do povo lá, entre os comerciantes, entre a classe social mais alta. E o versículo 12, pode passar? Borra do vinho. Aqui no versículo 12 ele diz: naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Então, a borra do vinho, o que é? São os sedimentos do vinho, é o que fica por baixo, A borra é sempre aquilo que sobra, É a ideia do povo que se tornará complacente. Complacente é isso aí, é quando a pessoa fala desse jeito que ele falou aqui: o Senhor não faz bem e o Senhor não faz mal, Então, estava tudo uma bagunça só, e eles não conheciam o próprio Deus que eles tinham. Então, o Senhor não faz bem e o Senhor não faz mal. Eles estão apegados à borra do vinho, estão apegados aos sedimentos. E isso quer dizer isso aí, A borra do vinho que ele fala aqui no texto quer dizer isso. É a ideia de um povo complacente. Pode passar? Do 13 ao 16. Por isso serão saqueados seus bens e assolados as suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Então aqui ele está falando do cativeiro. No cativeiro, eles tinham que trabalhar, No cativeiro, trabalhariam como escravos. Tudo que fizessem, de nada aproveitariam para si. Neste dia, até o mais nobre que pisava o seu próprio corpo, clamariam, pois nada o livraria neste dia. Então aqui eu vou ler essa parte que está fazendo referência. Então, olha só. Eles edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não beberão do seu vinho. Perto está o dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Então, naquele dia lá que eles fossem invadidos, não ia adiantar ser rico ou não ia adiantar ser poderoso ou não, se era rei ou se era governador, se era nobre, se tinha dinheiro, se não tinha, nada ia livrar ninguém daquele dia da invasão. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dias de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então, como nós vimos aqui, nesses versículos aqui do 13 ao 16, tudo que eles fizessem lá, eles iam ser obrigados a fazer, porque eram escravos,
e de nada aproveitaria, porque o escravo só trabalha e ele não recolhe nada daquilo que ele trabalha, né? Ele trabalha só para comer e não morrer de fome, porque senão no outro dia ele não vai trabalhar porque ele vai estar morto. Então ele tinha que comer, só isso. É comer e beber e ter um barraquinho para ele morar, que eles mesmos tinham que construir também. Então, isso e a questão de que quando Deus traz um juízo, traz uma condenação, e Ele vai fazer aquilo, ninguém pode livrar da mão de Deus, né? Deus traz o juízo, Ele declara que Ele vai fazer, vai acontecer, e ninguém vai impedir, né? Desobediência. Desobediência. Pode passar? E para encerrar, do versículo 17 até 18, diz assim: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, ninguém os pode livrar. Andarão de um lado para o outro como cegos. Os que não fossem mortos seriam levados cativos, e de fato nenhuma riqueza e nem ninguém poderia livrar qualquer um deles dessa devastação, da violência e do cativeiro. Então Deus estava para trazer contra Judá esse juízo, como nós vimos aqui, e ninguém ia poder livrar eles, né? Então hoje a gente encerra essa parte. Na próxima aula nós vamos fazer o capítulo 2, que vai tratar da exortação ao arrependimento. E depois disso nós vamos começar o juízo contra as nações gentias. Aqui ele para de falar contra Judá e ele começa a falar contra a Filistia, Amon, Etiópia e a Síria. Depois nós vamos voltar contra Jerusalém novamente. Meus amados, Deus abençoe a vida de cada um. Esse domingo seja abençoado.